celulares, tablets, smartphones, a internet e plataformas de ensino, né, para que os alunos, mesmo à distância, continuassem, né, até as aulas. Então, o que era, né, um papel do professor, esta gestão, o cumprimento dos horários, a entrada da organização curricular e dos planos de aula, tudo passou a ser feito à distância, né, da casa dos nossos alunos, das nossas casas para os nossos alunos, e claro, com a mediação aí, com a participação também das famílias, muitas estão também trabalhando em casa neste período. Para nós, professores, essa mudança, ela foi brusca, né? Eu gosto muito da palavra resiliência, né? E nós somos profissionais resilientes, nós nos adaptamos rapidamente, né, a essas mudanças. É claro, entenda-se rapidamente, não por tão simples, porque não foi. Ainda, né, claro, estamos nos adaptando aos novos moldes, a este novo modelo. A gente entende que para alguns é muito tranquilo vir aqui para frente da câmera e dar aula e conseguir a atenção, motivar os alunos, mas a gente entende que para outros, né, não é tão simples assim, então a gente precisou reconfigurar, nos adaptar a essa nova realidade, né, da qual não tivemos muita escolha ou opção, né, de participação ou não. Como diz uma consultora, nós fomos jogados, né, na piscina, quer saibamos nadar ou não. A gente está lá e a gente precisa dar continuidade aí ao nosso fazer pedagógico. Com tudo isso, né, a readaptação, a possibilidade também de crescimento, de mudanças, né, nós com certeza sairemos deste momento mais fortes, e nós discutimos, né, na equipe de consultoria aqui do Poliedro, que certamente nós não voltaremos para as escolas, né, do mesmo jeito de antes. Nós seremos novos profissionais, né, com novas demandas, e muito do que a gente está fazendo hoje, né, a gente vai continuar, claro, adaptando aí com os modelos presenciais ou semi, mas, né, as mudanças, elas estão aí, e a gente percebe que não há como voltar, diminuir este ritmo. Com tudo isso, houve as discussões, né, que modelos utilizar, que formas adaptativas a gente pode disponibilizar para tornar essa aula mais atrativa, para chamar esses alunos para uma aula presencial em que a gente não está lá para dizer, opa, fica quieto aí, para de conversar, ou, né, abre o livro na página 20, ou, nossa, né, senta direito para prestar atenção na aula. Então, nós estamos, né, num processo aí de adaptação, bem como os nossos alunos, é claro, já se vão mais de 2 meses, né, muita água passou por debaixo dessa ponte, mas ainda é tudo muito recente, então é um constante processo de crescimento e de novas adaptações. É importante falar também sobre a autonomia necessária para os alunos, necessária para nós que somos educadores, tão necessária também para as famílias. Eu gosto dessa imagem, né? Não pela professora que está ali moldando o pensamento dela, né, ao pensamento das crianças. Não é isso que nós, educadores, queremos. Nós queremos, sim, que os nossos alunos, eles sejam cada vez mais autônomos, cada vez mais responsáveis, cada vez mais participativos dos seus processos de aprendizagem. Mas será que antes deste momento nós já estávamos oportunizando a esses alunos essa autonomia que a gente precisa tanto, né, neste momento de aulas remotas, de aulas virtuais, de uso de plataformas aí de educação? É sobre isso, né? Sobre o que o Poliedro tem pensado, né, desde o momento da suspensão das aulas até, né, hoje, e a gente continua pensando, né, Flávio, o tempo inteiro em soluções que possam ajudar as escolas parceiras, soluções que possam dar suporte aos nossos professores, para que, efetivamente, a gente continue fazendo o que a gente faz muito bem. Eu vou dar a palavra agora para o Flávio, tá? Ele vai iniciar, então, a apresentação da plataforma e a gente vai interagindo aqui com vocês. Obrigado, Vânia. É isso mesmo. Então, pegando o gancho, né, da nossa amiga Vânia, né, como ofertar, né, um ensino de qualidade em uma época de pandemia, né? Então, por isso, a apresentação dessa plataforma, que é um ambiente virtual de aprendizagem, né, algo que com foco professor-aluno, interação professor-aluno, e farei a demonstração agora. Então, vou compartilhar minha tela.
Então, para você que é professor, temos aqui professores que nunca, né, acessaram o AVA, né? Mas temos professores que já estão acessando, publicando, já estão com essa interação com o aluno. Essa apresentação será rica para vocês, serei mais dinâmico, tudo bem? Entrarei com um perfil fictício, chamado professor 100, depois a Vânia vai entrar com um perfil de aluno, para a gente entender um pouco como que é a visibilidade, a mobilidade dentro dessa plataforma. Tudo bom? Desculpa. Enfim, para acessar, precisa entrar no sistema poliedro.com.br, tá? Então, você acessando aqui, você terá algumas imagens, por exemplo, simulados, algumas cartelas, né, homeschool, e você chega até o AVA. E aí, você que não tem o seu login, por favor, né, entre em contato com a sua coordenação. E aí ela entra em contato com a gente para a gente ir atrás desse login. Eu já estou logado aqui como professor, então essa é a plataforma, o perfil verde. Existem outros perfis com cores diferentes, né? O azul escuro, que é o coordenador, o azul claro, que é o aluno. Falaremos deles também, tá? Como que aparece para você, professor? Primeiro, o home, que é onde eu estou, né, que é o bem-vindo, conta um pouco, resume um pouco do que a Vânia disse agora há pouco, sobre esse novo normal, essa situação que estamos vivendo agora, devido a essa pandemia, um pouco sobre o Covid. Então, é bem algo receptivo mesmo, tá bom? Tem uma orientação aqui, que é um tutorial, né? E esse tutorial tem para professor e também tem para aluno. Então, é um vídeo demonstrando como que você coloca uma atividade, anexão, né? Vai anexar um vídeo, uma música, por exemplo. Tem essa orientação prévia. Mas o que faremos aqui hoje, né? Algo até mais aprofundado que o tutorial. Não vou para atividades e formas agora, porque é o meu foco de hoje. Eu já vou para trilhas de aprendizagem. O que são essas trilhas de aprendizagem, né? Para quem não conhece, né? Para quem está chegando hoje aqui. Colocar a data aqui, a semana do dia 8. Essas trilhas de aprendizagem são as aulas ofertadas pelo sistema, por nós, do Poliedro. Então, todos os dias são ofertados videoaulas e exercícios para resolução. Um exemplo, eu coloquei na semana aqui do dia 8 ao dia 12, tá? E apareceu para mim aqui, ó, capítulo 13, frações, o tempo, 6º ano. Vou visualizar aqui. Então, aqui vai falar um pouco, uma descrição dessa atividade, né? Para quem que é o foco, para que ano que é, enfim. E aqui, os acessos. Então, isso chega para o professor e também chega para o aluno. Se for desejo de vocês, professores, ofertarem uma aula nossa. Exemplo, ó, acesse o vídeo de teoria. Então, ó, se abrirmos o vídeo aqui, vai aparecer um vídeo de um professor nosso do Poliedro explicando sobre fração. Existe um vídeo de exercícios, são exercícios propostos, desafios de exercícios, também tem. Vídeo complementar daquele assunto, pode ser com outro professor, desafiando esse aluno, né, aprofundando o conhecimento. E uma semana após a publicação, também tem o vídeo de resolução para esse aluno, ou para você, professor, também, né, que gostaria de acessar. Temos também os PDFs, tá? Então, você tem exercícios com a descrição, conteúdo, qual página. Você tem a tarefa mínima. Então, se você clicar aqui, por exemplo, eu cliquei agora na tarefa mínima, vai abrir um recorte para você, que é do próprio livro, e esse aluno pode imprimir, pode baixar,
Tudo bem? Aqui é só um exemplo. E essa tarefa mínima é o que a gente entende que é o mínimo que o aluno deve fazer ou estudar para que ele possa ir para o próximo assunto, que é a próxima trilha. Lembrando que a Vânia também entrará com um perfil, né, de aluno, para vocês entenderem como que ele consegue cumprir essa trilha. Então, aqui tem um tempo estimado. Isso que é importante salientar. Esse tempo estimado é o tempo que o professor coloca, né, que ele entende que esse aluno conseguirá resolver tudo que está aí dentro da plataforma. Tanto acessar o vídeo, tanto assimilar e tanto estudar também. Então, esse tempo aqui vai ser bem relativo de acordo com a tarefa. Tudo bem? Então, saindo das trilhas, e lembrando que essas trilhas tem né, para todos os componentes curriculares descritos na BNCC. Então, eu vou agora para atividades, que é o meu foco. Como que nós entregamos uma atividade para esse aluno? Como que chega para o aluno essa atividade? Falarei disso já em breve, mas aqui tem algumas atividades que criamos, que vamos brincando durante a semana aí nas capacitações. Você, professor, que está chegando agora, ou você que está já utilizando, para criar uma nova tarefa, você vai em novo, vai abrir uma outra página para você, e você tem que preencher uma ficha. O que é esse preenchimento? Para quem eu enviarei essa tarefa? Exemplo, eu sou um professor do 6º ano, mas você pode ser um professor do 6º ao 9º, por exemplo, tá? No cadastro vai estar tudo certinho e aparecerá para você, professor. Eu sou professor de matemática, mas poderia ser professor de física, de química também ao mesmo tempo. Não tem problema. O cadastro aparecerá para você. Aqui é a turma. Eu vou atrelar uma turma para mim. Aqui chama turma única, a minha única turma, né, que eu tenho. Mas isso depende muito, porque você pode ter um 6º ano A, um 6º ano B, C, e você pode enviar uma única atividade para 3 salas diferentes, que seja do mesmo ano. Então, se for todo mundo do 6º, 6º A, 6º B, 6º C, dá para enviar. Dá para enviar 6º e 7º? Não dá para enviar uma atividade para 6º e 7º, anos diferentes, não tem como, mas para turmas diferentes, sim. E é importante você colocar essa turma, né, senão essa atividade não irá para ninguém. Então, eu vou criar uma atividade rapidamente, vai ser uma atividade rápida, então essa atividade chama tarefa formar. Tá? Então, tarefa formar, vou colocar uma descrição, mas você vai colocar uma descrição aí mais assertiva do que eu, é só para ser mais dinâmico aqui, fazer toda a atividade. E aí eu vou colocar um tempo estimado. Quanto que eu acho, né? O que eu acho? Será que esse aluno consegue resolver esse exercício em 45 minutos? Será que ele consegue resolver em 1 hora? Será que ele consegue resolver até 4 horas? 2 horas e meia? É uma estimativa. Não que a plataforma fechará em 2 horas e meia. Não, é um tempo estimado. Então, eu creio que ele resolverá em 2 horas e meia. Tudo bem? Eu posso anexar arquivos, no máximo até 50 megas. Exemplo, você pode escrever o nome aqui do arquivo, né? Ou você pode já anexar e aí coloca o nome automaticamente. Exemplo, eu quero colocar um vídeo. O vídeo é pesado, tá? Se esse vídeo for MP4, você consegue subir esse vídeo para o aluno. Então, você tem um recorte, algo que você baixou de algum lugar, você quer anexar, baixei MP4. Então, vou lá. Vou querer dar um upload também de um arquivo, por exemplo, aqui, que é um Word. Vou colocar um Word também. Vou colocar um outro tipo de arquivo. Quero colocar, por exemplo, um PPT, que é o PowerPoint. Coloquei o PowerPoint. Posso colocar outro também. Vou lá, juro que é o último. Vou colocar um PDF. Enfim, se eu tivesse também um MP3, eu poderia colocar o MP3 sem problemas. Então, pode contar que a minha atividade tem tudo isso, né? Todo esse tipo de arquivo.
Agora que é bacana salientar para vocês. Publicação. Eu posso agendar essa publicação. Por exemplo, eu quero que essa atividade seja publicada amanhã, dia 17, com entrega para o dia 18, às 23h59. Não é o nosso caso aqui, porque eu quero publicar agora, senão não conseguimos abrir como aluno. Mas o legal, né, de conversar com essa parte é que, mesmo que eu programe isso para amanhã, por exemplo, ou para a semana que vem, fica lá para o aluno já marcado, ó, tem uma atividade para o dia 17, para o dia 25, só que ele não consegue acessar enquanto não der o dia e o horário, tá? Após esse horário, após a data de entrega e horário de entrega, ele não consegue enviar mais nada também. Essa atividade vale nota? Se vale nota, tem que estar com a chavinha virada. Permite anexo? Permite, bacana, chavinha virada. Por quê? Exercício de matemática. O professor vai fazer sua descrição de atividades. Aluno resolve seu caderno, bate uma foto e suba essa foto. O professor que permite o anexo, senão esse aluno não consegue enviar. E aí, um aviso muito importante aqui para vocês, quando a Vânia estiver no momento de anexar uma atividade, eu vou colocar vou interromper ela um pouquinho, para falar sobre como encaminhar várias fotos, né, ou vários arquivos, por exemplo. Estou salvando a minha atividade. Salvei, eu fui aqui para o meu histórico, então minha tarefa está aqui, ó, história para formar, 2h30. O que é essa exportar? Tudo que está escrito aqui, tudo que está no meu histórico de atividades, eu posso exportar de uma forma de planilha. É um controle. Então, tudo que tiver, né, aparecendo para vocês, exportar. Vocês cliquem em exportar e vai estar descritivo para vocês aqui, ó, organizado. Tudo que aqui é tudo que já tentaram aqui do nosso perfil de professor fictício. Vai estar tudo organizado para vocês. Então, companhia curricular, turma, título, é uma organização, tá bom? Fechei aqui. Aproveitando, estou indo para o Forms. Qual é o objetivo do Forms? Posso passar uma atividade pelo Forms? Claro. Mas se o meu objetivo é criar uma prova sensacional. Então, é isso que a gente quer que a gente fará hoje. Vamos criar uma prova, só que eu quero uma prova com correção automática, tá? Então, professor, entre em Forms, novo, serei direcionado para uma outra página. Aqui tem duas abas, geral e legal. Forms. Aqui tem duas abas, geral e Forms. Eu começo sempre pelo geral, porque eu tenho que sinalizar para quem que eu quero essa atividade. Então, como eu só tenho o 6º ano, eu vou colocar ali para o 6º ano, né? Sou professor de matemática, de novo, atrelando uma turma, eu só tenho uma, que é a turma única, poderia ter mais. Vou inventar um título aqui. Você... Prova de matemática. Está até aqui, ó. É salvo o nome. Prova de matemática formar. Lógico, você fará toda a descrição da prova, o que pode, o que não pode, enfim. Vou colocar rapidamente aqui, ó. Fazer toda a prova. Tempo estimado de prova. Tempo estimado de prova. Essa prova tem duração de 1 hora. Essa prova tem duração de 1 hora. Tá? Lembro, é o tempo estimado. Ah, mas eu gostaria que esse meu aluno realizasse, sim, em 1 hora e não tivesse mais acesso a essa prova. É possível? Lógico que é possível. Onde que eu comando isso? Na publicação. Então, teremos prova de matemática 6º ano amanhã, dia 17, às 4 horas. Você pode colocar lá no seu calendário, às 17. E com horário para as 4, e com a entrega para o dia 17, fechando o horário às 5. Eu limitei o meu intervalo. O que eu fiz? Eu limitei o meu intervalo. O aluno ele só tem 1 hora para acessar a atividade. Se em 1 hora ele não conseguir acessar ou não conseguir terminar, eu tenho como editar isso, tá? Depois eu falo para vocês, para não desesperar. O professor pode aumentar o tempo, você
Tem como fazer isso, não se preocupe. Mas nesse tempo, se ele não conseguir terminar a prova, ele não entrega. Tá? Então tem como você programar todas essas provas ou as provas da semana toda. Tudo bem? Aqui, ó, na publicação. Tudo bem? Eu quero correção automática e vale nota também. Não, porque eu não criei meu Forms ainda. Eu coloco só var não, porque eu não criei meu Forms ainda. Eu vou lá no Forms, vou criar algumas atividades, algumas questões. Eu fiz uma colinha aqui, para ser mais dinâmico. Então, eu vou copiar aqui o enunciado. Copiei. Posso pôr uma imagem? Posso pôr uma imagem? Posso pôr uma imagem. Eu tenho exercício de física, química, biologia, que a explicação, às vezes, está na imagem. Ah, quero colocar um triângulo retângulo, alguma coisa do tipo. Vou colocar uma imagem. Lembrando, objetiva. Vocês podem me perguntar assim, mas se eu colocar objetiva, né, que é a múltipla escolha, com dissertativa, corrige automático? Não. Não corrige. Então, tem 9 questões objetivas. Você colocou uma dissertação, não vai corrigir. Automático. Aqui é só para uma prova que é 100% objetiva. Ou múltipla escolha, né? Você consegue colocar até 5 alternativas, tá? Eu vou colocar sempre a correta a aqui, tá? Vou inventar alguns dados, só para... Pode falar, Vânia. Elucidar aqui. Vou fazer uma aqui para você. Então, essa questão... Flávio. Vou salvar. Pode falar, Vânia. No campo das inserções das alternativas, permite caracteres especiais... Sim, vou fazer uma aqui para você. Então, essa questão aqui, ó, coloquei a foto aqui de um triângulo, e aqui o meu controle como professor, ó, qual que é a certa? É A, falei para vocês que eu deixaria A. Vou colocar uma outra questão aqui. Vou fazer uma colinha, de novo. Então, vou copiar essa aqui de baixo. Só mais uma, A é a certa. Colei, quero colocar uma outra imagem. Funciona. Eu vou colocar essa imagem aqui. Uma exponencial. Múltipla escolha. Só mais uma. A é a certa. Caracteres especiais. Funciona. Eu quero colocar uma, por exemplo, uma exponencial. Né? Um 10 ao cubo. Um 10 ao quadrado. Consigo digitar isso sim. Vou inventar um valor aqui, 50. Quero colocar uma imagem também de novo. Adicionei. Farei só mais uma questão rapidamente, tá? Escolha. Copiei, colei. Qualquer valor aqui. Quero colocar uma imagem também de novo. Pronto, a nossa prova essa aqui está pronta. Legal. Posso editar a questão? Não. Qualquer valor aqui. Você só poderá excluir. Bacana. Pronto, a nossa prova está pronta. Posso editar a minha questão? Não. Se você errou a sua questão, você só poderá excluir e refazer a questão. Tudo bem? Então, aqui, ó, a imagem anexada, bonitinha. Então, colocamos 3 questões. Tudo bem aqui? Se eu salvar aqui, já salvo o Forms, já salvo a prova, já envia para o aluno. Legal. Tá? Eu já vou diretamente para o meu histórico, que é o histórico de Forms. Tudo bem aqui? Então, ele está aqui, ó, prova de matemática formar. Eu coloquei. Legal. Já que eu estou aqui, eu vou para o fórum, que é super importante, algo bacana, que é essa interação entre o aluno, o professor, tem a discussão, você pode criar um fórum em cima das suas atividades. Então, você vem aqui em fórum, coloca novo tópico, e aí você cria um tema, né, para esse seu fórum. Vou colocar curiosidades do MMC, mini múltiplo comum. Vou colocar a minha sala, né, o 6º ano, é o único que eu tenho. E aqui você pode direcionar ou para as suas atividades ou para as trilhas, tá? Então, trilha de alguma semana, lembrando que as trilhas são ofertadas pelo poliedro. E
atividades, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, tarefa, porcentagem, escrever, eu quero colocar em cima aqui, ó, do tarefa formar, porque foi nosso assunto, né, na nossa atividade lá, falando de MMC, posso colocar aqui. Então, eu vou copiar um texto rapidamente, mas você pode colocar, você sabia, um desafio, uma provocação para o aluno. Aqui só coloquei algo sobre o número primo, né, uma curiosidade. Eu posso colocar uma tag que nada mais é que uma hashtag, então, MMC, né, é uma marcação, e adicionei. Criei, né, o meu fórum, tá? Pelo professor Sem. Agora, eu vou sair do meu perfil, tá? E agora entraremos com o perfil de aluna. Tudo bem, Vânia? Tudo, Flávio. Posso tocar? Pode tocar. Vamos lá. Conheçam um pouco, né, do perfil aluno, né? O Flávio, então, fez toda a demonstração, né, das inserções que vocês podem realizar, né, tanto nas atividades, que é a forma de interagir dos professores das escolas, né, com seus alunos, e também no Forms. Agora, é importante também que vocês conheçam um pouco, né, do perfil aluno, né, como as atividades, como o Forms, né, será visualizado, será visto pelos alunos. Vamos lá. A forma de acesso é a mesma que o Flávio já havia sinalizado. O cadastro já foi realizado. O aluno vai acessar com o seu e-mail cadastrado e com o login. Eu serei, então, a aluna Tuane, como o Flávio publicou para uma turma de 6º ano. Aqui a gente tem um pouco do perfil dessa aluna. Então, ó, os dados, né, da aluna Tuane. E aqui, clicando no Home, nós temos a tela. Vocês observaram que o perfil professor é verde e o perfil aluno é azul, só para a gente fazer essa distinção. Aqui, a tela de entrada, falando sobre o objetivo do AVA, o AVA poliedro, você mudou de sala de aula, tá? Aqui nós temos as orientações para os alunos, os tutoriais. Na verdade, no seu perfil, né, professor, você tem tanto acesso ao seu tutorial e também o do aluno. O aluno tem acesso ao tutorial para os alunos. Temos uma carta aqui, com algumas orientações para os alunos, né, caros estudantes, explicando, né, do lançamento da ferramenta, tá? 5 dicas importantes para que ele consiga, né, usar a plataforma, para que ele utilize, né, e avance no estudo aí remoto, no estudo de casa, tá? Temos aqui as trilhas, eu vou abrir rapidamente, pois o Flávio já explicou, para que vocês possam perceber que a visualização é diferente. Deixa eu abrir uma da semana anterior. Então, o aluno visualiza as trilhas, lembrando que as trilhas são as publicações do poliedro. Professor, aluno, coordenação, consegue apenas ter acesso às trilhas publicadas. As trilhas, elas seguem o planejamento das coleções, tá? Quais são hoje os segmentos possíveis na utilização do AVA? Ensino fundamental, anos iniciais, 1º ou 5º ano, ensino fundamental, anos finais, 6º ou 9º, ensino médio, que é a 1ª e 2ª série, e a 3ª série, e pré-vestibular, tá? Então, a gente vai seguir aqui na trilha os planejamentos das coleções, fases da coleção Cálids, da coleção Lume e da coleção PV. Verde, vai aparecer sempre cores. Verde significa que o aluno já concluiu, né? Cinza, né? Ele ainda não iniciou a realização dessa trilha, e aqui ele já iniciou, mas ele não concluiu, tá? Vou passar agora para poder fazer a atividade que o professor Sem publicou. Atividades, o aluno pode buscar por todas, então ele vai ter aqui, né, nas ordens de publicação, todas as atividades disponibilizadas por vocês, tá? Como eu sei que tem uma atividade aqui em matemática, eu vou direto para a atividade de matemática, lembrando que a atividade, né, ela pode ser utilizada também para a inserção de uma avaliação, não é isso, Flávio? Então, o Forms permite que vocês lancem enunciado, mas se
vocês também, no campo atividades, têm o controle da postagem e o controle do tempo, vocês também podem disponibilizar um arquivo inteiro. Um exemplo, eu posso ir no banco de questões do Poliedro, montar uma lista, né, de avaliativa, deixar esse arquivo na máquina e, no momento que eu for montar a atividade, a gente pode anexar aqui, tal como, né, o Flávio mostrou. Opa, tem uma atividade aqui. Vânia, e esse vermelho aqui devolvido, mas embaixo ali eu vi uma correção pendente, eu vi também um azulzinho ali com a atividade do teste 31. À medida que eles forem interagindo, eles forem realizando as atividades ou não, a gente vai disponibilizar esses formatos em cores. Então, por que está vermelho? Significa que o aluno entrou na atividade de porcentagem, realizou o comando que o professor colocou, muito provavelmente uma lista de exercício, mas ele encaminhou. Só que ao encaminhar, quando o professor acessou para corrigir, o Flávio vai mostrar já, o professor devolveu, refaça a atividade 15, ou refaça esse texto, enfim, algo aqui que o aluno deveria já ter acessado, né, para fazer um novo envio para o professor. Aqui a gente vai iniciar, então sempre as atividades que serão iniciadas, ele tem essa corzinha aqui cinza, né, clarinho. Pendente significa que o teste 28 do Anderson está aguardando o professor que postou a atividade corrigir, tá? E o teste 31, ele foi expirado, é aquilo que o Flávio colocou, o aluno, o professor publicou dentro de um prazo, dentro de um tempo aí para realização, mas o aluno não fez. Ele até consegue acessar aqui, mas ele não vai conseguir enviar a atividade, né? E aqui, e quando aparece em verde, significa que está tudo ok e foi corrigido, tá? Mas vamos para o que interessa. Iniciar, desde iniciar essa atividade, iniciar a atividade. Aqui todos os dados que foram preenchidos lá no geral pelo professor. O aluno também vai aceder. A descrição que vocês podem, né, aqui esse campo vocês podem utilizar para poder explicitar, para poder explicar, né, com mais detalhe, com mais riqueza aqui a atividade. E aqui os anexos do professor. Então, ó, o vídeo que o Flávio postou. Ou seja, vocês podem munir, podem enviar para os alunos os recursos dentro da limitação, né, que o Flávio pontuou. Então, o aluno vai acessar. Então, está aqui o vídeo. O aluno também vai acessar o PPT. Ó, essa atividade, ela pode ele ser aqui tem Word, né, no Excel, a lista de atividades que o aluno vai clicar e vai resolver as questões e enviar para o professor. E tem também um PDF. Ou seja, vocês podem munir, podem enviar para os alunos os recursos dentro da limitação, né, que o Flávio pontuou. Então, o aluno vai acessar o PDF, né, e vai resolver a atividade. É importante que ele faça, ele tire a fotografia das duas. Essa atividade, ela pode ser resolvida no Word, né, no Excel, um PDF. O interessante aqui, é possível também que o meu aluno, Vânia, fotografe a página do caderno e encaminhe essa imagem aqui, sim. Só que neste caso é importante que os alunos, né, que o aluno, no caso, fez 2 páginas de caderno, é a minha resposta para a lista do professor. Ao fotografar, é importante que ele tire a fotografia das 2 páginas numa mesma imagem, porque, né, a plataforma ainda não permite mais de um envio por vez. Então, ele vai tirar a foto das resoluções, porque o professor, né, solicitou esse anexo, ele vai tirar uma foto e ele vai anexar aqui. Agora, eu vou anexar a resposta para a lista de exercício aqui que o professor colocou. É isso mesmo, Vânia. Então, é isso que era que eu iria te interromper. Então, a sugestão fica aí, né? Tiraram fotos, muitas fotos, 5, 6, copia, cola no Word e sobe um único arquivo, ou zipa o arquivo. Tem alguns outros aplicativos de escanear também, tá? Porque, por enquanto, ainda não permite subir várias fotos, tá? Só um único arquivo. Perfeito. Olha aqui o anexo, a resposta da aluna Tuane. Agora eu vou adicionar. No momento que eu adiciono, perdão, desculpa, já adicionei. Eu vou concluir a atividade. Ó, concluir a atividade. No momento que eu faço essa conclusão, o professor SEM, ele vai receber essas respostas que foram encaminhadas pela aluna
e o ícone passa a ficar amarelo. Opa, atividade aguardando correção do professor. Se o Flávio tivesse acionado lá no momento que ele criou a atividade, a nota automática, né, a gente já teria a possibilidade dessa inserção, mas o Flávio vai fazer isso manualmente, tá? Pronto. A atividade foi concluída, eu sei que também temos uma avaliação de matemática no Forms. Vamos lá? Vou clicar. E aí eu tenho, as cores, né, também permanecem, tá vendo? Vermelho devolvida, né, o verde foi concluída, amarelo está pendente. Aqui a prova, prova formar. Eu vou iniciar o Forms. Nós temos aqui todos os dados que foram, né, descritos aqui pelo professor. Responder o Forms. Vou clicar. E aí eu tenho, né, acesso aqui ao Forms com tantas quantas questões vocês desejarem incluir. O Flávio é um professor bacana, fez uma prova aqui tranquila, né? Eu estudei muito, então eu vou na alternativa A, que eu sou estudiosa e aplicada, professor 100. Tá? 3 questões, facílimo. Vou concluir o Forms. A minha próxima ação será, né, esse envio. Se o aluno, antes de concluir com o envio para o professor, ele desejar, ele pode alterar as alternativas que ele já marcou. Ele clica novamente no arquivo, né? Se todas as alternativas do form foram alternativas de múltipla escolha. Então, eu alterei aqui, deixa eu ver se engano. Não haverá essa correção automática. Concluí. 10. Alterei e agora eu vou concluir. E você fechou com a nota 10, sim. Né? A nota automática do Forms, ela tem o valor de 10. Se eu coloco 10 questões... Lembra da observação então, do Flávio? Que a gente inclui aqui no Forms, somente, né, conseguiremos disponibilizar a nota se todas as alternativas do Form foram alternativas de múltipla escolha. Então, quando eu não consigo colocar questões dissertativas, consegue, mas não haverá essa correção automática. Opa! 10. Vânia, foram 3 questões e você fechou com a nota 10, sim. Né? A nota automática do Forms, ela tem o valor de 10. Se eu coloco 10 questões, então, para cada questão que a gente incluir aqui no Forms vai ter o valor de 1. Se eu coloco 20 questões, cada questão terá o quê? Meio ponto. Né? Então, é proporcional. Ele vai fazer essa divisão do 10 proporcional à quantidade de questões que vocês incluíram. Correção automática, finalizei a minha ação agora aqui no fórum. O fórum é a possibilidade de interação. Eu acho que é um recurso para atrair os alunos, né? Para oportunizar momentos de trocas, para que o acesso ao ambiente não seja um acesso tão solitário. Então, o professor pode utilizar tanto o Forms para discutir temas das atividades, ou, né, temas das trilhas do poliedro, pode fazer questionamentos para os alunos. Você gostou das atividades publicadas? Né? Uma curiosidade, como aqui o Flávio, né, publicou. Então, curiosidade, né, do MMC, o professor Sem publicou, eu responderei. Então, a ação do aluno, né, após a realização da trilha, realização da atividade, a avaliação... O aluno também poderia, né? Não entendi, poderia colocar aqui, por exemplo, fiquei com dúvida, enfim, né? Tudo vai da publicação do Forms que você fará. É um momento para tirar dúvidas, é uma curiosidade que vocês gostariam que os alunos participassem. Ok, enviar a resposta. Aqui como o professor, novamente, a resposta foi encaminhada. Então, a ação do aluno, né, após a realização da trilha, realização da atividade, a avaliação do Forms e o acesso, né, ao fórum foi finalizado. Flávio, você reassume para fazer as considerações como professor que vai fazer a atividade? Pronto, sim, claro. Quem me entregou compartilhar minha tela. Tuane Dias. Então, entrando aqui como o professor novamente, então, como receberemos essas atividades, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu clico novamente em atividades, vou lá no meu histórico, tarefa formar, e agora eu quero corrigir. Clico em corrigir. Como que eu corrijo isso?
É uma atividade. Pronto. Né, quem me entregou essa atividade? Tuane Dias. É importante salientarmos aqui que a entrega não é em ordem alfabética. Então, é por demanda, por ordem de entrega. Então, Tuane entregou primeiro, aparece primeiro da lista. Assim, o professor já vai corrigindo, analisando, tá? Não tem essa questão da ordem alfabética aqui, tudo bem? Como que eu corrijo isso? Né? É uma atividade, né? Tem um anexo, o aluno fotografou, o aluno mandou um PDF, um Word. Eu preciso analisar esse documento primeiro. Vou clicar aqui no DocX, que é um Word. Dei o download. Abri essa atividade, né? Analisei, nossa, está tudo correto, ou errou uma parte, enfim, né? Fez toda a sua análise. Esse professor sai da atividade e vai aqui no botão corrigir a atividade. Então, até o aluno está aguardando, por isso que tem, né, esse reloginho, aguardando correção. E aí você pode dar uma nota, quero dar 8, muito bom. Posso devolver essa atividade? Posso. A atividade está ruim, não atingiu os critérios, bem em branco, alguma coisa aconteceu. Você pode devolver. Precisa escrever aqui, né, o motivo, a nota você deixa em branco e devolve. O que acontece? Para mim, fica em vermelho essa pendência, e para o aluno também. Então, a Vânia mostrou lá, né, a atividade que ficou sinalizada devolvida em vermelho. E aí o aluno pode ir lá e fazer novamente. Não é o nosso caso aqui, eu quero dar essa nota. Então, vou corrigir a atividade. Flávio, oi. Importante também sinalizar que neste campo corrigir atividades, se o professor quiser, mesmo que a nota do aluno tenha sido uma nota que está dentro dos critérios, ou, né, ele não vai devolver, né, mas ele gostaria de, olha, a sua nota fiz, ou eu considero que o trabalho foi deste modo, mas entendo que você pode melhorar neste critério, naquele outro, ou seja, qualquer devolutiva para os alunos, né, que os professores desejarem, podem ser realizadas aqui no campo corrigir atividade. Perfeito. E você pode mudar essa nota também. Às vezes o critério mudou, enfim. Se você deu 8, vai ter que fazer uma alteração, tem que dar um ponto a mais para todo mundo. Você vem aqui em corrigir de novo, coloca uma outra nota, né, escreve que é uma errata, enfim, explica, e você pode corrigir essa atividade. E aí chegará essa nova nota para o aluno. Lógico, com uma explicação, tudo isso acordado. Então, mudei de 8 para 9. Isso é automático, ao momento que você corrige, já chega para os alunos. Tá? Vou para o Forms. Aí não funciona. Se fosse o caso, né? Então, no Forms, mesma coisa, vou no meu histórico de Forms, então tem que prova de matemática, eu criei, gostaria de corrigir. Mas, como eu fiz a correção automática, porque é uma prova múltipla escolha objetiva, já está corrigido. Então, aquele momento que a Tuane, né, concluiu a sua prova, automaticamente essa nota vai para ela e vai para mim. Mas você pode perguntar, mas eu gostaria de mesclar, né? Como eu já tinha dito, não dá. Não dá para você colocar dissertação e objetivo e ter uma correção automática. Aí não funciona. Se fosse o caso, né, de estar com dissertações, o professor viria aqui no Forms, analisaria a resposta que esse aluno deu, tá? Todas, bonitinho, voltava, e aí só ia aqui em corrigir e dar a sua nota manualmente. Não é o meu objetivo agora, tá bom? É só para mostrar que corrige automático. E aqui a mesma coisa, não deixe em ordem alfabética, apenas pela demanda, né, que entregou primeiro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Eu vou no fórum, então. A gente criou um fórum para encerrar e a gente vai para as perguntas aí.
Então, criei aqui um fórum, né, curiosidades sobre o MMC. Então, cliquei, será que alguém respondeu? Então, respondeu, foi a Tuane. Ela falou, gostei muito, eu poderia continuar essa frase, né, essa discussão, poderia ser um documentário, alguma coisa do tipo. Lembrando que o fórum aparece para todo mundo daquela turma. Todo mundo do meu sexto ano A ou do sexto ano B. Então, depende como vocês colocam, né? Dá para escolher mais turmas, né? De um mesmo ano. Vai para todo mundo e todo mundo consegue responder. Enfim, a gente poderia entrar como aluna também, analisar como que chegou essa nota. Mas eu creio, acho que todo mundo já entendeu como funciona. A gente tem algumas perguntas ainda que chegaram para a gente nas inscrições, perguntas no chat. Eu acho que dá para a gente já começar, Vânia. Então, encerro aqui a parte da ferramenta. Estou saindo da minha tela e a gente pode acessar aqui agora algumas perguntas. Eu já até respondi duas enquanto você finalizava, mas eu tenho uma pergunta aqui da Eduarda, de Lucas do Rio Verde. Ela pergunta, como interagir com os alunos no ambiente virtual? Recentemente, né, Flávio, fizemos eu acho que até falei sobre isso no momento, né, Eduarda, que eu falei sobre o fórum e é uma possibilidade bem interessante, né, da utilização deste recurso que está no AVA para tornar, né, trazer um pouco mais de comunicação do aluno com seus pares, com seus colegas e também com os professores. Então, um exemplo que nós temos foi uma curiosidade, mas poderia ser, como é que a gente pode, o que é que vocês entendem que a gente pode melhorar as aulas interativas, ou trazer um tema da atualidade que esteja ali linkado com o conteúdo, também é outra possibilidade. Enfim, né, para além, claro, né, do chat, a gente tem as atividades interativas, a gente sabe que é possível também que a atividade seja disponibilizada para realização em grupos, né, nós recentemente, né, fizemos uma formação interna, um trabalho em que, né, nós dividimos a equipe e a gente conseguiu realizar uma atividade ali por metodologia. Então, as fontes inúmeras, mas eu indicaria dentro do AVA o fórum para essa perspectiva de engajamento dos alunos. Tem uma outra aqui, Flávia, eu já dou a palavra para você. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta da Ana Célia Pinheiro. Como vamos avaliar os alunos nessa nova plataforma? AVA. Ana, o Flávio mostrou tanto possibilidades de avaliação quanto apenas de envio de atividades. Então, as avaliações podem ser disponibilizadas tanto no campo atividades, onde vocês conseguem carregar o arquivo com todas as questões, seja no formato PDF, né, uma atividade avaliativa também, a realização de um slide e também o uso do Forms. Eu sugiro, inclusive, que vocês utilizem, né, o banco de questões do Poliedro para montar essas listas e também oportunizar este caminho para os alunos, ou utilizar o banco para a realização das atividades. Mas, basicamente, eu uso o Forms, tá, e o campo atividades. Não é isso, Flávio? Isso mesmo, perfeito. Temos muitas perguntas, aí como sugestão também, coloque o nome da escola, da cidade e, se possível, o estado, porque a gente fala, é bacana, tá? Coloque aí, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui que acabou de chegar para mim, é do professor Caio Rosic Jimenez, do Colégio do Bosque, Curitiba. Ele pergunta assim, o que torna a plataforma Poliedro em um AVA, ambiente virtual de aprendizagem? Que excelente pergunta, né? Qual que é a diferença de um EAD, por exemplo, para um AVA? É a interação. Então, a troca de informação entre aluno e professor, isso torna o ambiente virtual de aprendizagem. Então, com o AVA, você consegue postar atividades, enfim, documentários, você tem um retorno. Pode ser valendo nota, enfim, isso é um critério da escola, critério do professor, mas o aluno responde, o aluno interage. Igual a Vânia disse também, pelo fórum, a gente tem uma discussão.
né? Ó, não gostei desse documentário, fala de uma coisa, enfim, ou gostei muito, nossa, que bacana essa atividade que você, professor, colocou, enfim, essa interação entre aluno e professor faz com que a nossa plataforma seja um ambiente virtual de aprendizagem, e não apenas um EAD que só coloca o seu vídeo e você só consome o vídeo, não tem uma interação. Então, excelente pergunta. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Ivete Gonçalves, do Colégio Pinheirense, do Maranhão. Legal. Pergunta: nesse sistema AVA, teremos o retorno das avaliações de forma imediata ao término da resolução, com pontuação e horário de acesso? Enfim, se for provas de dissertação, né, do modelo de dissertação, não, né, não tem como fazer uma correção automática. Se for todas múltiplas escolhas, sim, você tem a nota automática. E agora, o acesso, que eu entendi que a senhora quis dizer aqui, é assim, que horário que esse aluno acessou a prova e entregou. Isso a gente não tem. Então, você tem aquela lacuna de espaço, né, lacuna de tempo para fazer a prova, só que dentro daquela lacuna você não sabe ao certo que horário que o aluno entrou. A gente não tem isso ainda, mas excelente sugestão, tá? Então, agradeço muito aí a Maria Ivete. Temos mais perguntas, Vânia? Vânia, várias, né? E coloca aqui, no Formas poderia ter a opção de editar as questões, ainda não é possível, Elise. Infelizmente não. Se você errou a questão... percebido que semana a semana... Oi, Flávio. Desculpa, te interrompi, né? Pode concluir. Desculpa. Ela ainda não parou de avançar. Toda semana a gente tem uma nova funcionalidade, vendo o seu áudio? Nova interação. Então, como o Flávio colocou, professora, ainda não é possível, né? É necessário a questão do enunciado, tá? E é importante que refaça, mas, de todo modo, fica aqui, né, Flávio, a sugestão e a gente vai encaminhar, tá? Para verificação. Outro professor questionou, Flávio, se seria possível a inserção de uns ícones que alertassem ao professor que há uma atividade para ser corrigida. Ainda não há, tá? Mas é possível, tá? Nós vamos encaminhar essas sugestões e ficamos bastante felizes com os retornos. A plataforma ela é nova. Para quem está utilizando a plataforma desde o lançamento, deve ter percebido que semana a semana novas inserções, novos recursos são disponibilizados. Tá? Ela ainda não parou de avançar. Toda semana a gente tem uma nova funcionalidade, uma nova interação. E as considerações de vocês podem ser enviadas também por meio das coordenações que encaminha para os consultores pedagógicos que atendem as unidades escolares, e a gente está aqui aberto para escutar vocês, as sugestões de melhoria, também as críticas no sentido de melhorias da plataforma, não é isso, Flávio? Legal, perfeito. O Gabriel Lopes aqui, do Colégio do Instituto IEPR. E é pro real. Desculpa? Desculpe, né? Eu pensei que era outra escola, desculpe. Ele me perguntou se o limite de 100 megas é por arquivo ou somando tudo? É somando tudo, é o máximo, tá? Não é por arquivo, não. É um total. Você conseguiu mostrar que o professor pode editar, né? Então, opa, eu sou uma professora muito bacana de matemática. No caso, o Tiago de Oliveira não colocou o colégio, ele coloca. No caso do Forms, quando o estudante entra para fazer atividade e não conclui, ele consegue acessar novamente o Forms. A indicação é que ele faça dentro de um tempo que já foi delimitado, né? E quando ele clica no botão de enviar, não é isso, Flávio? Automaticamente o professor já recebe essa atividade. Então, entrar e sair dentro do tempo estipulado é algo, né, mais específico para o campo atividades. Eu posso passar uma atividade hoje, mas eu só terei aula na sexta-feira, então, se estiver dentro do tempo que ele tem entre hoje e o dia 19, por exemplo, e dentro do horário que foi determinado pelo professor,
professor ele consegue acessar e realizar a ação. Você conseguiu mostrar que o professor pode editar, né? Então, opa, eu sou uma professora muito bacana de matemática, os meus alunos estão aqui, nossa, Vânia, tem atividade de história, tem atividade de geografia, a sua atividade vence amanhã, nós não vamos conseguir devolver amanhã. Se você quiser, professor, é só clicar lá na atividade que você clicou em editar, é o botão que está do lado de corrigir, e você consegue ampliar essa data para dar uma chance para os seus alunos terem mais tempo para responder. Isso, bacana, isso mesmo. Eu respondi aqui do professor Edmildo, lá do Colégio Batista de São Miguel. Ele assim, ó, tem como fazer uma frequência na própria plataforma, pois no momento da aula faço videoconferência. Vocês não, mas a coordenação sim. Então tem um perfil coordenador que ele tem o acesso de frequência do aluno, tá? Então ele consegue analisar e ter como dados o quanto aquele aluno ficou no dia e na semana dentro da plataforma, como também o seu primeiro acesso, o seu último acesso. Só que esse é um dado de coordenação, tá? É um dado para diretor, enfim, para o seu coordenador. Você não tem, mas você pode solicitar para eles também. Tudo bem? Legal, eu gostei dessa pergunta. Muitas perguntas, muitas. No perfil do aluno e automaticamente passa para verde, concluída. Só também com sugestão, algumas perguntas técnicas, né? Não consegui acessar, login. Procure a sua coordenação, a coordenação irá procurar um consultor pedagógico, aquele que atenda a sua escola para resolver isso, tá? Permite que, ao finalizar, o aluno já encerra a atividade. Não, essa atividade fica pendente. Eu recebi um aqui da Suzana Albuquerque. Tem como liberar a correção depois do fechamento da atividade? No campo atividade, não. Por quê? Tanto o professor tem a possibilidade do aluno, ao realizar a devolutiva, né, corrigir, colocar observação, e o professor precisa receber essa atividade para fazer essa correção. Estando tudo ok, ele sai daquele status amarelo que fica como pendente no perfil do aluno e automaticamente passa para verde, concluída. Se o professor desejar devolver a atividade, ele deu uma chance do aluno corrigir, passou alguma orientação para que ele responda melhor aquela atividade, no campo, nessa perspectiva. Por isso que a gente não permite que, ao finalizar, o aluno já encerre a atividade. Não, essa atividade fica pendente para o professor corrigir com a finalização ou a devolutiva para que ele refaça. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui chegou para mim da Caroline Marturano, não tem colégio. Se colocar um link na descrição, o aluno consegue abrir ou precisa ser somente em anexo? Ele consegue abrir se ele copiar e colar. Se ele copiar e colar depois no navegador. Mas sugiro que coloque dentro, né, no arquivo de Word e anexe. Fala, o link está aqui dentro. E aí ele clica como se fosse um hiperlink e abre. Tá? Eu tenho mais uma questão aqui. Tem muitas técnicas, tá? A Heloísa Leite, Flávio, está perguntando, essa ferramenta também funciona com alunos do ensino fundamental 1 e educação infantil? Para educação infantil, não. Para educação infantil, recurso disponibilizado pelo Poliedro, tá? É o homeschool. Amanhã, inclusive, para este segmento, educação infantil, teremos uma formação que é bem interessante, né, do recurso tarefas e recados, tá? Mas a plataforma AVA, ela está disponível para ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Tá? E terceira série pré-vestibular também. O Edmildo perguntou se pode colocar nas respostas do Forms imagem, pois temos figuras geométricas. Nas respostas, não, mas você pode colocar como anexo, tal como o Flávio demonstrou, não é isso, Flávio? Eu acho que eu creio que está falando como a resposta, né, do aluno. Isso, talvez seja assim. Então, uma recomendação que eu faço para você é até criar uma atividade, né, para ele conseguir subir essa foto, essa imagem, tá? No atividades, não em si no Forms,
tá? Porque no Forms ele vai conseguir selecionar as questões lá ou digitar. Não deu tempo de fazer uma atividade. Enfim, temos muitas perguntas. Tem uma pergunta que é a Iana do Colégio Epro de Itabuna, aqui na Bahia, ela está perguntando: Vânia, você pode mostrar como atrasar ou adiantar as semanas? Eu mostro sim para você depois, porque é uma ação que está no perfil coordenador, não é uma ação que seja disponível, tá bom, Iana, no perfil do professor, mas eu te procuro e a gente conversa sobre esse atraso das semanas. Isso. Tem algumas perguntas gerais, dá para baixar uma planilha de notas? Não dá, né? Os alunos vão entregando e tem uma planilha lá, exportar. Não tem isso, tá? Não tem como. Então, o professor tem que fazer o controle. Tem a nota, vai anotando no seu próprio controle. Tem pergunta também sobre editar, por exemplo, o aluno não deu tempo de fazer uma atividade, preciso aumentar 3 horas, fica à vontade, dá para fazer isso, só em editar, aumenta a hora, né, dessa atividade, comunica o aluno, não tem problema não. Tem muitas questões. Eu percebi, tal como você colocou, Flávio, que algumas perguntas são de ordem técnica. Isso, muitas. Não fiquem com dúvidas. Cada escola parceira do Sistema Poliedro, né, tem um consultor pedagógico responsável. Ele tem total aptidão, tanto quanto eu e o Flávio, para tirar as dúvidas. Portanto, se você não tem acesso ao seu consultor, encaminhe a sua demanda para a sua coordenação pedagógica, e a sua coordenação pedagógica vai buscar as respostas pertinentes junto, né, à consultoria do Poliedro. Isso. Pergunta se áudio, há a possibilidade de colocar áudio na atividade, está em MP3. Então, MP3 dá sim para pôr, lembrando do limite até 50 megas. A gente extrapolou um pouquinho já do tempo, tem muitas questões, e o que damos como sugestão, anotar todas essas perguntas que não conseguimos responder aqui, para entregar para a sua coordenação, para o consultor responsável por a sua escola responder. Eu agradeço muito, né, a presença de todo mundo. Eu creio que pudemos ensinar um pouquinho para vocês, foi muito válido. Agradeço